Você para tudo rápido demais. O celular vibra e você abre. Alguém chama e você rearruma o dia. Aceita convite em cima da hora, como se a sua rotina estivesse sempre pronta para ser invadida. Quando você está sempre disponível, as pessoas param de sentir o seu peso e, sem perceber, sua presença deixa de parecer valiosa e começa a parecer garantida. Você está fazendo alguma coisa sua, trabalhando, descansando, lendo, treinando, tentando finalmente ficar em paz. O celular vibra. E, mesmo sem ser urgente, você para tudo. Abre na mesma hora, responde rápido, como se qualquer chamada de fora tivesse autorização imediata para atravessar o que era seu. No começo isso parece qualidade, parece carinho, parece lealdade, parece presença, parece o jeito certo de mostrar que você se importa. Mas existe uma distorção silenciosa aí. Quando qualquer demanda externa consegue te deslocar imediatamente, você comunica que a sua atenção não tem critério nem hierarquia. As pessoas talvez não formulem isso em palavras tão claras, mas sentem na prática. Você está sempre acessível, sempre maleável, sempre pronto para se adaptar. E o que está sempre disponível raramente continua sendo percebido como valioso. Nietzsche ajuda a nomear isso sem transformar a cena numa aula. Ele desconfiava do ser humano que vive reagindo o tempo inteiro ao que vem de fora, sem afirmar o próprio eixo. Porque o problema não é só de agenda, é de força interior. Quem não escolhe o próprio ritmo começa, aos poucos, a existir no ritmo que os outros impõem. E esse é o custo invisível. Você acha que está sendo importante para todo mundo, mas muitas vezes só está ensinando o mundo que pode ser interrompido a qualquer momento. WhatsApp. Você vê a mensagem, percebe que não queria responder agora, mas responde mesmo assim, não porque era importante, não porque era urgente, mas porque o silêncio te dá aflição. Você teme parecer frio, estranho, distante, como se demorar um pouco já colocasse em risco o vínculo. E é aqui que o problema fica mais claro. Você não responde por escolha, responde para evitar desconforto. E isso muda tudo. Porque quando sua ação nasce do medo da leitura do outro, sua presença deixa de afirmar valor e começa a administrar aprovação. Nietzsche enxergaria nisso uma forma sutil de perda de eixo. Você já não age a partir do que considera certo para o seu ritmo. Age a partir da ansiedade de como sua ausência pode ser interpretada. Então o gesto parece pequeno, só uma resposta rápida, só um retorno imediato. Só um jeito de não deixar no vácuo. Mas, repetido muitas vezes, esse movimento ensina algo ao mundo. Basta te chamar para te deslocar. E quando isso vira padrão, sua atenção deixa de ter densidade. Ela fica sempre à disposição de qualquer demanda que apareça primeiro. Observe isso com honestidade. Quantas vezes você responde rápido, não porque quer, mas porque teme o significado que o outro pode dar ao seu silêncio? E isso não aparece só nas mensagens. Aparece também na forma como o seu tempo inteiro vai ficando negociável. Alguém te chama em cima da hora. Você já tinha plano, já tinha descanso, já tinha algo seu, mas muda tudo. Não quer decepcionar, não quer parecer difícil, não quer correr o risco de perder conexão. Então diz claro, diz sem problema, diz eu me organizo. E aos poucos, sem perceber, você treina as pessoas a presumirem que a sua agenda é sempre ajustável. Esse é o ponto que quase ninguém percebe a tempo. Disponibilidade constante não cria respeito, cria costume. E costume, quando não encontra contorno, vira uso. No começo, isso até alimenta uma imagem bonita de si mesmo. Há de alguém espontâneo, leve, presente, fácil de acessar. Mas muitas vezes, o que você chama de espontaneidade é só dificuldade de sustentar a própria prioridade quando ela entra em conflito com a expectativa do outro. Nietzsche ajuda a enxergar a raiz disso. Quando você não protege o próprio ritmo, começa a viver como se a sua direção fosse sempre negociável. Como se qualquer vontade externa pudesse ter precedência só por ter chegado primeiro. E o efeito disso não é só cansaço, é erosão de valor. Porque o seu sim deixa de ter peso quando já vem quase automático. Depois de um tempo, as pessoas nem pedem mais com cuidado, já contam com você antes mesmo da resposta. E, quando isso acontece, o problema já não está só no comportamento. Virou imagem. No trabalho, nos grupos, na família,
Você virou uma figura fácil de nomear, a pessoa que resolve, a pessoa que atende, a pessoa que sempre dá um jeito. No começo, isso alimenta alguma coisa por dentro. Você se sente necessário, útil, lembrado, quase importante. Mas o preço aparece depois. Sua presença deixa de ser reconhecida como valor e passa a ser requisitada como função. As pessoas já não te procuram pelo peso da sua companhia, pela qualidade do seu olhar ou pela singularidade do que você traz. Procuram porque você atende, porque você encaixa, porque você provavelmente vai dizer sim antes mesmo de pensar. E aqui está a mudança mais silenciosa. Você para de ser percebido como alguém com presença e começa a ser percebido como alguém com disponibilidade. Nietzsche insistia que certos modos de se colocar no mundo se cristalizam até parecerem naturais. E quando isso acontece, você já não percebe o que está perdendo. Acha que está sendo valorizado, quando muitas vezes só está sendo esperado. Esperado para resolver, esperado para aparecer, esperado para cobrir, esperado para ceder. Isso produz uma sensação estranha. Você é muito chamado, mas pouco considerado, muito acionado, mas nem sempre realmente visto. E vale observar com honestidade em quais lugares você é procurado pela sua presença e em quais lugares é procurado apenas pela sua utilidade previsível. Quando você está sempre disponível, sua presença deixa de ser lida como escolha e passa a ser tratada como recurso. E no instante em que isso acontece, você já não está ocupando um lugar de valor, está ocupando um lugar de acesso. Esse é o ponto em que tudo muda, porque ser lembrado o tempo inteiro não significa necessariamente ser respeitado. Ser chamado a toda hora não significa necessariamente ter peso. Muitas vezes, significa apenas que o mundo aprendeu que você está aberto demais para a ocupação externa. E quando nada em você parece protegido, nada em você parece raro. Instagram, direct, notificações, grupo, áudio, chamada, pedido, favor, meme, comentário. Seu dia vai sendo quebrado em pedaços. Uma interrupção aqui, outra ali. Mais uma resposta rápida, mais um desvio pequeno, mais um gesto automático de atenção entregue. E quando você percebe, já não conseguiu ficar inteiro em nada. Sua atenção perde densidade. Você até está em muitos lugares ao mesmo tempo, mas não está profundamente em lugar nenhum. Esse é um efeito silencioso da disponibilidade excessiva. Você já não sustenta foco, profundidade ou ausência. Fica sempre meio acessível, meio disperso, meio puxado para fora por qualquer estímulo que apareça. Nietzsche veria nisso uma forma moderna de enfraquecimento. Não porque você faz muita coisa, mas porque já não consegue manter direção sem ser arrastado pelo que te chama. O problema não está só no celular. Está na incapacidade de permanecer inteiro em qualquer experiência sem sentir que precisa se abrir de novo para o mundo. E quando sua atenção vive nesse regime, sua presença também muda. Ela perde contorno, perde centro, perde a força de quem está realmente onde está. Observe isso hoje. Quantas vezes o seu dia é decidido por quem te chama, e não pelo que você considera essencial? Você termina o dia exausto. Respondeu, atendeu, se adaptou, apareceu, resolveu. Mas quando tudo silencia, vem uma sensação difícil de ignorar. Você esteve disponível o dia inteiro, e quase nada daquilo foi realmente seu. É aqui que a distorção fica mais desconfortável. Porque muitas vezes, essa disponibilidade excessiva não é só generosidade. É fuga. Fuga do silêncio, fuga da própria prioridade, fuga da angústia de escolher por si mesmo e sustentar essa escolha sem se explicar demais. Ficar acessível o tempo todo também pode funcionar como distração. Enquanto você responde, atende, rearruma, encaixa e corre, não precisa encarar a pergunta mais difícil, o que de fato merecia a parte mais viva da sua atenção. Nietzsche valorizava a capacidade de suportar distância, intervalo e até certa solidão como parte da formação de força interior. Porque alguém que não consegue se retirar por um momento, que não suporta não estar sendo acionado, raramente está só sendo presente. Muitas vezes está evitando o encontro consigo, e esse é um dos custos mais profundos desse padrão. Você vai se tornando extremamente disponível para o mundo e progressivamente ausente para si mesmo. Repare nisso com sinceridade.
O seu impulso de responder, atender ou se adaptar vem só do outro. Ou também da dificuldade de permanecer sozinho com o que importa? Alguém te chama, dessa vez você vê, mas não responde na hora. Não por joguinho, não por cálculo, não para parecer mais importante do que é, só porque está terminando algo seu. Esse pequeno atraso parece banal, mas revela uma mudança enorme. Sua atenção não está mais em regime de entrega automática. Existe uma ordem interna, existe critério, existe uma diferença visível entre estar disponível por escolha e viver em prontidão para qualquer demanda que apareça. É isso que começa a devolver peso à sua presença. Não desaparecer para manipular percepção. Não criar escassez artificial. Não encenar distância. Só parar de agir como se tudo fora de você tivesse prioridade maior do que a sua própria direção. Nietzsche ajuda a enxergar a dignidade desse gesto simples. Força não é responder a tudo. Força é sustentar o próprio eixo mesmo quando o mundo te chama para fora dele. E quando você consegue fazer isso, algo muda silenciosamente na forma como os outros também passam a te sentir. Sua atenção deixa de parecer automática. Seu tempo deixa de parecer aberto. Sua presença volta a ter dono. Hoje, observe um único momento em que você pode terminar o que está fazendo antes de se entregar ao chamado de alguém. Porque, no fim, valor não nasce da escassez performada. Nasce do fato de que a sua presença não está solta no mundo sem critério. O que faz alguém perder valor não é ser acessível às vezes. É agir como se o próprio tempo estivesse sempre aberto para a ocupação externa. No instante em que você não protege nada, nada em você parece raro, inteiro ou sólido. Muita gente acha que está sendo querida porque é sempre chamada. Mas em muitos casos, só se tornou fácil de acionar. Você não precisa sumir, não precisa jogar, não precisa manipular percepção, nem virar alguém distante para parecer mais valioso. Precisa recuperar uma coisa simples, o direito de não estar imediatamente disponível para tudo e para todos. Porque valor não aparece quando você cria distância como estratégia. Aparece quando a sua presença volta a ser consequência de escolha, e não reflexo automático de qualquer demanda. Nas próximas 24 horas, escolha uma única mensagem ou solicitação não urgente e responda só depois de terminar o que você já estava fazendo. Depois observe. Você estava preservando seu eixo ou apenas tentando aliviar a ansiedade de ser mal interpretado? Se esse vídeo bateu em algo que você vive todos os dias, comenta: minha presença tem dono. E se você quer continuar aprofundando esse tipo de reflexão sobre filosofia, psicologia profunda e valor pessoal, se inscreve no canal.